Oi, eu sou a Joyce Fernandes e hoje eu vou apresentar para vocês sobre os Serious Games para capacitação e prevenção da violência, focando nos aspectos artísticos e visuais. É, Então, em 2022 foi identificado que houveram 4.486 denúncias de violação infantil. Em 2021 foram 18.681 registros e foi observado que 8.494 desses casos, a vítima e o suspeito moravam na mesma residência. E também foi estimado que somente 7 a cada 100 casos de violência infantil são notificados. Então surgiu o questionamento de como isso poderia ser evitado, porque talvez ensinar para as crianças ou para os pais não fosse tão eficaz, já que boa parte dos casos acontece dentro da própria residência. Então, como esse problema poderia ser evitado? Com isso em mente, surgiu a ideia de desenvolver um jogo que fosse capaz de capacitar profissionais da área da saúde, onde eles pudessem conseguir identificar possíveis casos de violência, abuso infantil e reportar às autoridades da forma correta. Então, foi desenvolvido um jogo de uma simulação de consulta com diversos casos, diversos pacientes, em que o profissional ele precisaria identificar cada problema através de perguntas. Então, seria um jogo de escolhas, onde muita decisão ela poderia te levar a uma situação diferente e não teria volta. E o profissional precisaria aprender a lidar com essas diferentes personalidades, conseguir identificar os casos, tratar os pacientes e reportar às autoridades caso necessário. Os materiais e métodos utilizados. Inicialmente, para desenvolver um jogo, é preciso passar por uma fase de análise do público-alvo, e como o nosso público-alvo são profissionais da área da saúde, foi identificado que boa parte deles seriam de uma faixa etária mais alta, e o jogo acabaria precisando ser de fácil entendimento, acessível e de fácil visualização. Então foram desenvolvidos muitos assets para a produção desse jogo, personagens e variações deles, cenários, ícones, e os softwares usados foram Photoshop, Illustrator e Procreate. Os materiais e métodos. Para desenvolver um jogo é preciso passar por algumas etapas, e a primeira delas é o mood board, onde você tenta demonstrar de forma prática com exemplos com o que o artista quer trazer para dentro desse jogo, e depois de ser aprovado inicia a fase de sketch, e com a aprovação do sketch nós trazemos um mockup do resultado final. Aqui são alguns exemplos de como os softwares foram usados, onde eles foram aplicados: Illustrator para interface gráfica, Photoshop para algumas assets 2D, Procreate para animação e assets 2D. Aqui alguns exemplos de como ficaram os resultados do jogo. Os assets à esquerda de cada personagem são a versão anterior, que foi usada no primeiro protótipo, e os assets à direita são o resultado final, já com a variação de cor que ficasse mais acessível, vista de celulares, e menos cansativa para uma longa gameplay. Aqui são alguns exemplos de como estava o jogo com os assets anteriores antes da atualização e depois, e o sketch do nosso menu e como seria o resultado dele depois, já com alguma animação. Como o jogo ele aborda temas sensíveis, ele não pode ser testado com pessoas da área de jogos. Então, feedbacks mais voltados para gameplay, fluxo, não tivemos, além de alguns professores. Porém, como ele é um jogo voltado para capacitação, era mais importante que ele fosse funcional e bem compreendido do que visualmente agradável. E como considerações finais, eu concluí todas as minhas atividades. Fico disponível para possíveis atualizações, e também quero agradecer ao professor Sila e à minha companheira de equipe Isabela, que é game designer, além dos outros integrantes da equipe que me ajudaram no desenvolvimento do jogo. É isso, obrigada, até a próxima.